Ixi, agora você tá com dúvidas sobre o pré-projeto de pesquisa, acertei? Então vem comigo que eu vou te ajudar a entender os detalhes do que você precisa colocar em cada um dos pontos desse pré-projeto. E ainda vou te dar dicas que eu não sabia quando entrei no mestrado, mas que eu vou te ajudar aqui para você executar um excelente pré-projeto. Vem comigo! Bom, pessoal, então agora aqui a gente já vai iniciar falando sobre o pré-projeto. A gente trouxe aqui algumas informações principais que vocês precisam estar atentos, tá? O primeiro é sobre o limite de páginas, então observem o limite de páginas estipulado ali no edital para cada pré-projeto. Dissertação vai ter um limite de páginas definido, o para-tese aqui também vai ter um limite de páginas definido. O pré-projeto, né, ambos, tanto de mestrado quanto de doutorado, não deve conter qualquer identificação sua, tá? A gente não pode identificar qual é o candidato daquele pré-projeto. E o pré-projeto ele deve estar alinhado com a linha de pesquisa escolhida. Então, não faça um trabalho, um pré-projeto, né, de contabilidade financeira e submeta-se ao processo ali em controladoria e finanças. Isso não vai dar certo. E vice-versa, tá? E o documento aqui, né, o formato do documento do pré-projeto tem que ser em formato Word. Como uma dica que já logo de início, o pré-projeto, na hora que vocês forem preparar o título de vocês, já deixem isso para o final, quando vocês finalizarem todo o pré-projeto, e o título ele tem que estar adequado ao conteúdo. O título ele deve ser o menor resumo possível do seu trabalho. Então, ao ler o título, o leitor já tem que ter uma ideia ali da proposta da sua pesquisa. Então, pessoal, nessa etapa do pré-projeto, existem alguns elementos que os avaliadores eles precisam identificar no trabalho de vocês, que basicamente é contextualização, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, adequação ali da metodologia para poder responder à sua problemática e aos objetivos especificados, inovação, originalidade, relevância da proposta, para quem está ali submetendo para o doutorado, mostrar os impactos esperados, as principais referências. Então, basicamente, quanto maior o seu nível ali, né? Então, o nível de doutorado, maior é a exigência, né? Mas é claro que eu recomendo que, se você está tentando fazer o processo seletivo para entrar no mestrado, se você conseguir também, né, mostrar ali os impactos esperados, as contribuições da sua pesquisa, isso já vai mostrar um amadurecimento, né, no seu nível ali de pesquisador. Então, isso é excelente, né? Então, basicamente, aqui o pré-projeto é para vocês mostrarem, né, ali, em relação ao seu tema, a atualidade e a oportunidade de pesquisa que vocês encontraram, a relação do problema de pesquisa com a literatura, a relevância desse problema de pesquisa, né, para a sociedade de forma geral, para a linha de pesquisa, para as práticas gerenciais. O trabalho mesmo ele precisa apresentar valor para a nossa área. Então, pessoal, no momento em que vocês forem preparar o pré-projeto de vocês, tenham bastante atenção a todos esses detalhes, tá? Isso é fundamental para que vocês consigam uma boa pontuação. E a nossa dica central aqui vai na parte da estruturação do parágrafo científico, né? O pré-projeto de vocês precisa apresentar uma boa estrutura de texto e uma redação adequada a um trabalho científico, que nada mais é do que vocês terem uma linguagem clara, concisa, sem erros ortográficos, sem erros gramaticais, apresentarem uma leitura fluida e agradável para o avaliador. Isso inclui como vocês vão estruturar o parágrafo científico de vocês. O parágrafo científico ele precisa seguir uma estrutura de começo, meio e fim. Isso parece ser óbvio, mas nem sempre as pessoas seguem essa estrutura. Então, vocês vão iniciar o parágrafo de vocês com uma primeira frase que vai apresentar a ideia principal, central daquele parágrafo. No meio, vocês vão desenvolver essa ideia principal com uma ou duas frases e no final vocês vão concluir ali com mais uma frase esse parágrafo, resumindo essa ideia central ali, essa ideia principal e ligando essa frase, né, essa última frase do seu parágrafo ao próximo parágrafo ou à próxima seção do texto. Então, pessoal, vocês precisam sempre se atentar também a não fazer parágrafos muito longos, né? Ele precisa ter ali uma média de 3 a 5 frases. E outra dica fundamental para que vocês garantam uma leitura fluida e agradável ali para o avaliador é evitar a troca brusca de ideias. Então, o parágrafo seguinte é sempre a complementação do parágrafo anterior. É uma sequência do parágrafo anterior. E para isso, vocês podem usar alguns conectivos, como sendo assim, nesse sentido,
portanto, todavia, na mesma linha. E aqui são apenas alguns exemplos, né, de conectivos que vocês podem usar, mas vocês podem ficar à vontade para usar outros. E como eu falei sobre referência, sobre vocês utilizarem artigos ali no momento da escrita, como que vocês vão encontrar bons artigos? Aqui, pessoal, vocês podem jogar no Google lista de periódicos da contabilidade. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês uma lista de periódicos do nosso próprio Conselho Federal de Contabilidade, que ele listou uma série de revistas que vocês podem entrar para ver ali os artigos que estão sendo destacados no momento, quais são as discussões atuais. É uma excelente oportunidade para vocês verificarem em sugestões de pesquisas futuras desses artigos uma boa ideia para o seu pré-projeto. Os artigos lá na conclusão frequentemente apontam lacunas e direcionamentos claros para novas pesquisas. Então vocês podem se inspirar nessas ideias que os autores já apresentaram nesse momento para poder construir o pré-projeto de vocês. E aqui, pessoal, existe um site que chama Connect Papers. Nesse site você consegue encontrar pesquisas relacionadas a um mesmo tema de pesquisa de um artigo que vocês encontraram e que gostaram muito. Então, às vezes, a gente encontra um artigo que está extremamente alinhado com a nossa ideia, com a nossa proposta de pesquisa, mas a gente tem dificuldade de encontrar outros. Então, esse site nos ajuda nesse momento. Aqui, pessoal, no momento em que vocês forem pesquisar, né, colocar o nome do artigo de vocês, que vocês encontraram, o DOI, o link, enfim, vocês vão encontrar pesquisas com o mesmo tema, pesquisas com objetivos parecidos, que utilizam métodos similares, então eles estão alinhados a essa mesma linha epistemológica e isso vai facilitar muito o trabalho de vocês. E por fim, alguns cuidados e algumas adequações às exigências do edital que vocês precisam ter, tá? Primeiro é referente à formatação. O pré-projeto de vocês precisa ter espaçamento de 1,5, fonte Times New Roman ou Arial número 12, margens de 2,5. Vocês precisam também estar atentos ao limite de páginas, para o pré-projeto da dissertação até 5 páginas, para o de tese até 15 páginas, isso excluindo capa, sumário e referências, tá? E por último, mas não menos importante, não cometam plágio. Gente, pelo amor de Deus, sempre insiram a referência da informação que você está colocando no seu pré-projeto. Isso não é só sobre ser ético, isso também evita problemas legais e garante a integridade acadêmica do seu trabalho.